Então, o meu primeiro passo foi ver que a empresa iria divulgar balanço ontem, né, dia 10, no final do dia, e a volatilidade implícita ela estava bem elevada. Então, aqui a gente consegue ver o Ivy Rank. O Ivy Rank ontem, durante o dia, estava aqui em 90,86. Então, o que isso quer dizer? Nos últimos 12 meses, o Ivy Rank, a volatilidade implícita, desculpa, de ontem estava acima de 90% dos dados dos últimos 12 meses. Então, em outras palavras, estava uma volatilidade bem salgada. Tá? Então, o primeiro dado foi isso. Eu também vi que ele estava aqui para o lado esquerdo desse quadrante, dessa ferramenta. Então, isso me mostra que existia uma demanda maior por put do que call. Então, a gente fala o risk reversal, significa o risco de reversão. Por conta que existe uma demanda muito grande por put, o ativo pode estar chegando próximo ali de um fundo e começar a subir ou estabilizar, tá? Essa queda. Então, por essa ferramenta, eu consigo ter essas duas informações. Volatilidade implícita alta e possivelmente o ativo está próximo de um fundo. Tá? A segunda ferramenta que eu vou é para o Equity Hub. Então, aqui eu consigo entender o posicionamento do Market Maker e as concentrações de gama do ativo. E realmente eu via que existia uma concentração de gama positiva aqui no 140. Concentração positiva de gama é suporte ou resistência para o ativo. No caso, como está na parte de baixo, era suporte para o ativo. Então, nós tínhamos um suporte forte aqui no 140, 135, um suporte menor, e um outro suporte aqui no 130, tá? Ou seja, pegando essa linha aqui, a gente vê que acima da linha vertical do zero, né? Horizontal, desculpa, do zero, a gente tinha uma linha positiva, ou seja, majoritariamente estamos falando de gama positivo ou suportes aqui para o ativo. O market maker vai estar contra essa movimentação, comprando o ativo caso ele chegue no 140, 135, 130, etc. Então, eu imaginava que o ativo estava próximo de um fundo, venda de volatilidade por conta do IV caro, então eu já estava pensando em vender um put spread. Tá? E vendo esse posicionamento, esse gama positivo no 140, eu falei, bom, quero vender exatamente nesse strike, porque aqui pode ser um suporte forte por ativo. Na parte de cima, eu tinha uma resistência, no caso ali no 155. Se ele encostasse no 160, era gás para subir ainda mais até o 165. Eu falei, bom, acho que aqui até o 165 o ativo pode subir. Além disso, pode até subir porque é uma concentração baixa aqui de gama, então não quero correr tanto risco aqui na parte de cima, porque como vocês podem ver, a linha também majoritariamente estamos falando de gama negativo, ou seja, a facilidade do preço subir, tá? Então meu alvo na parte de cima era por volta dos 165, tá? E por último, olhando para a volatilidade, não vou conseguir ver, esse é do dia de hoje, tá? Acho que eu consigo voltar aqui, ó. Isso. Adicionei o do dia de ontem, pessoal. Então, essa linha cinza é a volatilidade implícita, o Thermic Structure do dia de ontem. Então, a volatilidade de ontem, implícita do ativo, estava aqui por volta de 138,64, tá? Para a expiração agora do dia 13, sexta-feira. Então, realmente, a volatilidade implícita estava elevada para esse vencimento. E eu via que ela podia realmente cair por volta ali dos 80, 80 e poucos. E por incrível que pareça, entre aspas, hoje ela está nos 84, como vocês podem ver. Tá? Se a gente olha para a matriz aqui, o ativo está por volta dos 168 e a volatilidade implícita caiu de 140, 138 que estava ontem,
e caiu para 85, né? Se a gente compara aqui, a gente vê que olha o tanto que o IV caiu de ontem para hoje, tá? Isso é o IV Crush que a gente fala. Por último, então, para montar a minha estrutura, vou abrir aqui o site. Então, como eu falei, vender volatilidade, vender um put spread e tomar cuidado ali com a parte de cima, né? Não correr muito risco ali na parte de cima. Então, deixa eu aumentar aqui, ele correu bastante. Então, o que que eu fiz? Eu vendi exatamente aquele spread. Eu vendi o 140 porque eu achei que o ativo não iria perder o 140. Comprei o 135 para estar com risco limitado, obviamente. Tá? E na parte de cima eu vendi também um call spread, mas eu vendi com um wing, né, que a gente fala, com a asa menor. Então, como vocês podem ver, o meu risco para cima era bem menor, tá? Por conta que eu imaginava que o ativo deveria subir, tá? Então, por mais que ele passou aqui dos meus dois strikes, eu ainda estou levemente positivo, tá? Por conta da queda da volatilidade implícita, tá? Ele realmente correu mais do que eu imaginava, não achei que o ativo ia subir 13% aí no dia de hoje, mas beleza, é o risco que a gente corre, né? Eu realmente imaginei que ele ia permanecer dentro desse range, eu estaria com um lucro bem mais relevante, né? Mas, de novo, ele ainda assim estou com leve lucro, vou realizar essa operação agora no começo do dia e estou feliz com o meu resultado, tá? Esse foi todo o racional da operação que eu abri ontem e estou aqui, como vocês podem ver, por volta de 10% de lucro.